Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo essa gravação. De antemão já quero avisar que nós estamos em um lugar aberto e de repente você pode ouvir aí algum barulho, né? De repente você pode ouvir algo, mas é para deixar já informado que nós estamos fazendo essa gravação em um lugar aberto, tá bom? E eu tenho certeza que independente de qualquer coisa, o que Deus colocou no nosso coração vai abençoar a sua vida se você der ouvido, se você acreditar nisso. Eu quero falar para você nesta tarde, ou quando você estiver ouvindo, sobre José. José, eu não vou ler toda a história, é uma história muito bonita, mas se você for buscar na Bíblia, analisar, você vai ver que a história de José não foi fácil, né? A história de José não foi fácil. Mas tenho certeza que, através dessa história, Deus vai abençoar a sua vida se você acreditar. Porque o segredo para tudo é acreditar. Quer chamar a atenção de Deus? Tem que acreditar. Tem muita coisa que pode chamar a sua atenção ou chamar a atenção de alguém, seja coisas boas ou ruins, pode chamar a nossa atenção, não é verdade? Mas só tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a fé. A fé, ela chama a atenção de Deus. Não importa a cor da sua pele, não importa o grau de instrução que você tem, não importa a origem, a sua origem, porque eu sou... Não importa quantos te apoiam, não importa quantos te condenam, para Deus isso não importa. O que importa para Deus é a sua fé, e também não é o tamanho da sua fé, hein? Quero deixar bem claro que não é o tamanho da sua fé que chama a atenção de Deus, até porque a própria Bíblia, ela diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montes. Então, não é o tamanho da fé, é a fé. Se você tiver uma fé, mas aquela fé que a Bíblia diz que a fé que move montanhas é aquela que não tem dúvida. Se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, olha só, e não duvidar no seu coração. Porque não basta você também falar assim, eu creio. Não é só isso. Não é só isso. É crer de coração. E coração, tem um ditado que já diz, né? Coração é terra que só Deus pisa. E eu gostaria de falar com você, mais uma vez, como eu disse, de José. José, ele foi, pelo que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que José, ele foi diferenciado. E se você for ler a história de José, você vai ver que realmente José, ele foi diferenciado. Deus falava com José, todo mundo sabe que ele teve sonhos, e como eu disse, eu vou resumir toda a história para chegar aonde Deus colocou no nosso coração. José teve sonhos, José falou dos seus sonhos. Por causa dos sonhos dele, os irmãos, detalhe, os irmãos que eram para apoiar, não é verdade? Por causa do sonho de José, os irmãos ficaram contra ele. Por causa do sonho de José, os irmãos acharam que ele estava querendo ser melhor. E se a gente for trazer aí a história de quando você tenta sobressair, de você tenta fazer o melhor, vai ter sempre pessoas querendo ou achando que você quer ser melhor. Mas José, por causa disso, ele foi lançado numa cisterna pelos irmãos. Saindo da cisterna, os irmãos tiraram ele da cisterna. Ele pensou, bom, agora está tudo
Tá tudo certo, né? Meus irmãos me tiraram, só que os irmãos tiraram ele da cisterna e venderam como escravo. Olha a situação dele. Eu imagino, eu vou aqui falar a minha imaginação. Eu acredito que quando José saiu da cisterna, os irmãos os tiraram, ele deve ter falado, pô, ainda bem que vocês me tiraram, né? Brincadeira mais sem graça. E os irmãos venderam ele como escravo. Ele disse, não, peraí, gente, aí não. Aí não, por que vocês estão fazendo isso? E venderam ele como escravo. Quer dizer, a situação estava difícil, ficou um pouco pior. E ele foi vendido como escravo, depois foi parar na casa de Potifar, como eu falei para vocês. Eu estou resumindo toda a história. Ele foi parar na casa de Potifar. De uma forma. Ali na casa de Potifar, inicialmente, ele sobressaiu mais uma vez. Por que isso? Em todos os momentos, Deus estava com José. Essa é a diferença para a vida de qualquer pessoa. É Deus estar com a pessoa. Isso muda qualquer história. Isso muda qualquer situação. Na casa de Potifar, José sobressaiu. José teve ali a bênção de Deus a favor dele e ele sobressaiu. Foi bem sucedido. Aconteceu o quê? A mulher de Potifar inventou uma história, porque a mulher de Potifar tinha olhos diferentes para ele e ele respeitou o seu senhor terreno, que era Potifar, e mais ainda o seu Deus, o seu senhor de tudo, que era o Deus a quem ele servia. E eu tenho certeza que isso faz a diferença quando você respeita, aliás, quando você teme a Deus. Quando você teme a Deus faz muita diferença. E José, ele temia Deus, respeitava o seu senhor e ele temia Deus. Por causa disso, ele foi parar na prisão. Olha que situação difícil. Vendido como escravo, aliás, primeiro, né? Jogado na cisterna, tirado da cisterna, vendido como escravo. E aí você vê que, por causa disso, as coisas que aparentemente agora melhorou, né? Agora vai dar certo, né? Poxa, eu fui vendido como escravo, aí eu estou aqui me dedicando, trabalhando, e aí vem uma mulher, uma perturbada, e por causa dela eu fui parar na prisão. Se você parar para analisar, você vai ver que José ele tinha motivos humanos para reclamar. Não é verdade? Concorda comigo? Ele tinha motivos, porque ele ia falar, poxa, eu não fiz nada de errado, poxa. Eu estou confiando em Deus, eu estou aqui procurando agradar a Deus e fui parar na cisterna, fui vendido como escravo. Tá, parei na cisterna, saí dela. Aí, de repente, ele é vendido como escravo. Ele já poderia ali no caminho mesmo estar reclamando. Poxa, oh Deus, por que isso? Eu confio no Senhor, eu sirvo o Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Mas não. Eu acredito na Bíblia do jeito que está escrito, e a Bíblia não fala sobre isso. José foi confiando em Deus. José, ele foi olhando para Deus. Parou na casa de Potifar, mais uma situação difícil, ruim, impossível de mudar. Como que vai mudar uma situação? Porque hoje, né? Hoje em dia a gente vê, tem maneiras, tem formas de você tentar provar, né? No mundo que vivemos, a tecnologia, mas naquele tempo, como provar como provar que você é inocente? Como? E ainda mais com uma pessoa quem era, né? A esposa de Potifar. Pois. Entre um homem que estava ali como escravo e a esposa de Potifar, vão acreditar em quem? Vão acreditar, obviamente, na esposa de Potifar. José foi parar na prisão. Tinha motivos para reclamar. Não reclamou.
Não reclamou. E eu tenho certeza que essas atitudes, elas mudam a nossa vida. É porque nós, seres humanos, nós temos o costume de reclamar muito. Quando a coisa não acontece como nós queremos, quando a coisa não sai como nós planejamos, quando a situação ela fica o contrário do que nós esperávamos. Sabe o que a maioria, não posso generalizar? Eu aprendi que quando nós generalizamos, nós estamos sendo injustos. Então, não podemos generalizar, mas qual é normalmente a atitude que nós tomamos quando as coisas dão errado? Quando sai o contrário do que nós nos preparamos? A gente começa a reclamar, né? Poxa, eu estou falando a gente que confiamos em Deus. A gente fica se perguntando por que Deus deixou isso acontecer. A gente fica se perguntando, mas, poxa vida, por que Deus não fez? Por que Deus? Eu acredito que isso atrasa a nossa vida, isso impede Deus de agir na nossa vida, até a gente conseguir entender ou aprender o propósito de Deus. Tudo, guarda no seu coração. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. Não é fácil, hein? Imagina você que José foi parar na prisão sem fazer nada de errado. Nada de errado. Eu queria que você entendesse isso. Talvez você está diante de uma situação difícil, está vivendo uma situação difícil, e você se pergunta, mas, gente, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou procurando fazer tudo que está na Bíblia, eu estou procurando agradar a Deus, eu estou procurando fazer as coisas certas. Por que isso não está acontecendo? Ou por que isso está acontecendo? Que a gente fica nessa, se não acontece, a gente pergunta, mas por que não está acontecendo? Ou a gente se pergunta, por que não está acontecendo? É porque Deus nunca vai fazer conforme nós queremos. Deus nunca vai fazer como nós queremos. Eu aprendi isso, eu estou vendo aqui que o bispo Fernando, lá de Igarapava, Deus abençoe o senhor, viu? Eu conversando com ele uma última vez que eu estive, né? Espero estar mais vezes. Ele até falou uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes a gente quer esperar a situação melhorar para a gente agir. Mas não é assim que Deus faz. A gente tem que agir para Deus fazer acontecer. Não tem que esperar. E a gente se pergunta, né? Não, eu estou esperando Deus fazer, eu estou esperando. Não. A nossa parte é agir independentemente do que os nossos olhos estão mostrando. José, Deus deu a ele um sonho. Eu fico imaginando José, poxa, mas como que isso vai acontecer? Como? Não tem muito a ver, né? Porque o sol e as estrelas, ela se curvando diante de, isso aí não tem como acontecer, não. Mas ele simplesmente fez a parte dele. Aprenda a fazer a sua parte. Aprenda. Se nós aprendermos a fazer a parte que nos cabe, tudo muda. Tudo muda. José fez a parte dele. Ele poderia, ali na última situação, que foi na casa de Potifar, ele poderia, não, peraí, essa mulher é perturbada, essa mulher endemoniada, ela está armando para mim. Qualquer um, acredito que qualquer um de nós agiríamos mais ou menos dessa forma, né? Porque não, peraí, não, isso aí eu não vou aceitar, não. Isso aí eu não vou deixar acontecer, não, porque o que essa mulher está fazendo, e Deus, não, Deus, e agora não, aí não. Mas ele fez a parte dele. Qual foi a parte dele? Confiar, acreditar. Qual foi a parte dele? Deixar Deus agir. Vamos ser sinceros? Não tem nada melhor quando Deus resolve agir ao nosso favor.
não é verdade? José foi um exemplo para nós. José foi um exemplo para nós. Confiou em Deus, com todas as situações contrárias, melhorava e daqui a pouco piorava aos olhos humanos, né? Era uma situação difícil, complicada. Mas ele não reclamou, não murmurou, ele não ficou ali brigando com Deus, discutindo com Deus. Nós temos que aprender que tudo, embora nós usamos muito essa expressão, que tudo que Deus faz é bom, que Deus faz, tudo que Ele faz é perfeito, nós que confiamos na palavra dele, nós usamos muito isso, né? Mas não vivemos muito não, hein? Nós acreditamos, nós falamos, mas nós temos que aprender a viver isso. Entender que tudo que Deus faz é bom. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é verdadeira e quando ela diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, isso é verdade. Agora, viver, a gente não tem vivido muito. Ou a gente questiona demais. E José, ele foi diferenciado. Embora essa palavra que tudo coopera para o bem, nem estava no tempo de José, né? Mas ele tinha essa certeza, nada é em vão. Tanto é que quando ele encontrou os irmãos dele, ele falou assim, não, vocês não me fizeram mal. Vocês me fizeram bem. Como que fizeram bem? Isso é acreditar que tudo coopera para o bem daquele que o ama a Deus. Muito bem. José ele foi parar na prisão e na prisão Deus estava com José. Como é que pode, né? O camarada foi parar na prisão e na prisão Deus estava com ele. Sabe o que eu aprendo? Não importa onde você está. Não importa onde você está. Você só precisa ter uma certeza. Que Deus está contigo. Você só precisa ter uma certeza. Que Deus está contigo. Vai ter pessoas contra você. Talvez por causa do que você carrega, do que você acredita. Talvez você vai ter pessoas inventando mentiras sobre a sua vida, sobre o seu respeito. E por causa de algumas palavras, por causa de algumas atitudes, por causa de algumas coisas, você pode, aos olhos humanos, ter prejuízo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer a você é: você acredita que embora algo não esteja saindo como você planejou, embora algo não esteja acontecendo como você gostaria, você acredita que Deus está contigo? Porque isso faz toda a diferença. Quando uma porta se fechar, não fique achando que Deus não está com você. Quando algo não sair como você espera, não fica pensando que Deus não está com você. Porque se tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, que não falha, é a palavra de Deus. José, ele tinha certeza, Deus está comigo. Deus está comigo. Independente do que eu estou passando, Deus está comigo. Na prisão, José também foi bem sucedido. A bênção de Deus estava com José. E ali ele revelou no linguajar de hoje, ele interpretou, como diz a Bíblia, o sonho de duas pessoas. Olha que aos olhos humanos nada a ver, né? Aos olhos humanos. Ele interpretou o sonho do padeiro-chefe e também do copeiro-chefe. E para um ele disse assim, olha, o seu sonho não é muito bom não, hein? O que você sonhou vai complicar a sua vida. Esse sonho quer dizer que você não vai continuar. Esse sonho está mostrando que a sua vida tem um ponto final. Eu estou resumindo a história para você tentar entender, estou tentando trazer no linguagem de hoje, né? Na linguagem de hoje. E para o outro ele falou outra coisa. É verdade, Daniel.
Na hora do desespero, o sentimento do ser humano aflora, né? Isso impede de confiar. Esse é o nosso problema, se deixar levar pelos sentimentos, né? Mas José não. Na hora do desespero, ô Daniel, na hora do desespero, José continuou confiando, porque eu imagino que ser lançado numa cisterna pelos irmãos deve causar um desespero. Eu imagino que na hora de ser vendido escravo pelos irmãos, também deve ter causado um desespero. Olha só, como, né, qualquer um de nós iríamos ficar revoltados, né? José não. Na hora dele ter sido injustiçado aí, então, pronto, não, peraí, pois. Mas aí ele continuou confiando em Deus. É isso que nós temos que aprender, a confiar em Deus. Na prisão, ele continuou confiando em Deus, continuou olhando para Deus. Ali Deus foi com ele mais uma vez, como sempre estava com ele. Ele foi bem sucedido. A Bíblia diz que ele interpretou o sonho do padeiro-chefe e disse, olha, a sua situação tem um ponto final. Já do copeiro-chefe, não. Do copeiro-chefe ele falou, olha, não, a sua situação, ela tinha um ponto final, mas não vai ter não. Tem uma vírgula, vai ter uma continuação, né? Você vai ser chamado, rapaz. Você vai ser reintegrado. Olha, o seu cargo vai ser devolvido. Olha que benção. Aí, sabe o que José fez? José, ele pediu para o copeiro-chefe. Ele falou assim, ó, quando você for reintegrado, lembra de mim. Só lembra de mim, tá? Não se esqueça de mim não, viu? E aí entra o que eu gostaria, a palavra que Deus me deu para deixar para você que acredita. Que diz assim, ó: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia e eu escrevi assim, né? Normalmente os homens se esquecem de nós. E eu tenho certeza que todo mundo, de alguma maneira, já ajudou alguém. Eu acredito que, de alguma forma, todo mundo já fez o bem para alguém. Eu acredito que, em algum momento da sua vida, você já estendeu a mão para alguém. De repente, uma pessoa que estava lá embaixo, de repente, uma pessoa que estava sendo injustiçada, de repente, uma pessoa que precisava apenas de uma palavra, apenas de algo, e você fez, e hoje essa pessoa, ela está bem, graças a Deus. Eu me lembro de uma expressão que nós usávamos muito, e a gente usava assim, ó, fulano, quando você estiver no paraíso, não esquece de mim não, hein? Entre ali, amigos, pastores, e a gente usava muito essa expressão, olha, não se esqueça de mim, fulano, quando você estiver no paraíso, não. E o que nós mais ouvimos da maioria dessas pessoas? Jamais, rapaz, você acha que eu vou esquecer o que você fez por mim? Você acha que eu vou esquecer do dia que você fez e naquele momento ali que a pessoa ela não tem uma situação boa? Não estou generalizando, hein? Mas a maioria, a grande maioria na situação, ela não está bem ainda, então ela disse, jamais vou esquecer o dia que você fez isso, o dia que você fez aquilo, o dia que eu cheguei ali, e ela vai contar e você, beleza. Mas dependendo do momento que ela tiver, o momento melhor da vida dela, aí já complica, não é verdade? Aí a pessoa, ela acaba se esquecendo. Não são todos que esquecem. Não sei se é a situação, mas não são todos que esquecem. A grande maioria, ela acaba se esquecendo, sim. Ser humano. Ela acaba se esquecendo e tem a hora, e se de repente você for tentar falar com ela, ligar para ela, entrar em contato com ela, nos nossos dias, né? Se você tiver o contato dela e mandar uma mensagem no WhatsApp, talvez ela não vai visualizar ou não vai responder.
Se você mandar um e-mail, talvez ela nem veja. Vai saber aí, fulano. Não. E isso é o que mais acontece, sabe? Quando você ajuda uma pessoa e de repente essa pessoa ela não se lembra de você. Mais uma vez, José teve uma situação difícil. O copeiro-chefe aconteceu exatamente como Deus mostrou para ele, e ele foi esquecido. Mas quando você confia em Deus, tudo que você faz tem um resultado. Sabe por quê? Porque se tem algo que não muda, é a palavra de Deus. Se tem algo que ninguém muda, é a palavra de Deus. Se tem algo que acontece, é a palavra de Deus. Se tem algo que não tem como você comprar ou como se corromper, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus pode ter muito dinheiro ou pode não ter dinheiro nenhum. Você pode ter um nome maravilhoso, você ser conhecido e reconhecido pela mídia, pelas pessoas, porque eu sou fulano de tal. Para Deus, você é igual a todos. É que eu sou muito conhecido, ou então ninguém me conhece mesmo. A palavra de Deus, ela funciona para todos. E José, esquecido, José que foi lançado na cisterna, José que foi tirado da cisterna, foi vendido como escravo, José que foi injustiçado, mas Deus estava ali, olhando para José, Deus estava com José. E a pergunta que eu fiz para você há alguns minutos, eu faço novamente. Você acredita que Deus está com você? Porque isso fará toda a diferença. Toda a diferença. É preciso que diante da situação que você estiver, que você aprenda a confiar em Deus. Que você não permita que os sentimentos, nós somos levados por sentimentos, ou às vezes, na grande maioria, nos deixamos levar por sentimento. E isso só nos atrapalha. Isso impede, como o Daniel aqui, meu amigo, ele colocou isso, nos impede de confiar em Deus. O sentimento, agir por sentimento, nos impede de confiar em Deus. E quantas vezes ou quantos problemas nós não arrumamos para a nossa vida ou pioramos a nossa vida porque agimos pelo sentimento. Sabe aquele momento de raiva? Quantas vezes ou quantos problemas você não acabou atraindo para a sua vida? Você já estava com algum problema, mas agiu com um sentimento de raiva. Sabe aquele momento de raiva, no linguajar humano, com a cabeça quente, e aí você tomou uma atitude, e depois você diz, puxa, o que eu fui fazer? É porque eu estava muito nervoso, estava de cabeça quente. Agiu pelo sentimento. Problema. Um problema que você de repente não tinha. Todas as vezes que nós nos deixamos levar ou agimos pelo sentimento, certamente traremos problema para a nossa vida, além do que já estamos vivendo. E José, ele poderia agir pelo sentimento em todos os momentos difíceis que ele passou, mas ele não fez. Ele não fez, e por causa disso, José saiu da prisão, interpretou o sonho de Faraó. Olha só, ele saiu da prisão, Deus criou uma situação que não existia, fez Faraó ter um sonho, Faraó chamou todo mundo, e aí, o que você acha? Não sei. E aí, não sei. Faraó falou, mas ninguém sabe. E de repente Deus falou para aquele copeiro-chefe, você lembra, rapaz, que alguém interpretou o seu sonho? Deus sempre usa quem você não espera, no momento que você não espera. Deus sempre faz quando você menos espera. Você tem o desejo que Deus venha agir na sua vida? Quem Deus vai usar, não importa.
Quem vai ser a pessoa que Deus vai colocar para te ajudar, não importa. O que importa é que Deus vai colocar. É que Deus vai usar. Então, eu quero deixar para você esta palavra que continue você fazendo o que tem que ser feito, confiando em Deus, olhando para Deus, acreditando na palavra de Deus. Não abaixe a sua cabeça, não desanime. Continue fazendo a sua parte, continue buscando em Deus o resultado para a sua vida. Continue você. Não fique esperando a pessoa da direita ou da esquerda. Imagine você se José falasse assim, não, eu vou fazer isso porque o fulano não fez. Então quando ele fizer eu faço também. Não, José fez a parte dele. José fez a parte dele. Ele falou, quer saber? Eu não vou depender, não vou esperar por ninguém, vou fazer a minha parte. José foi e fez a parte dele. Diante dessa situação difícil que você está, o que mais você vai ouvir? Não tem jeito. Acabou. É assim mesmo. De repente você vai ter perdas. E nós não estamos preparados para perdas, né? Nós não estamos preparados. Ninguém gosta de perder. E se de repente for um ser humano, uma pessoa querida, como nós, todos nós estamos sujeitos. Não é verdade? É como diz, eu sempre uso essa expressão, é como diz o pastor Cláudio Duarte, que ele diz que nós temos uma senha, e se chamar a nossa senha, acabou. Não é verdade? Mas nós não estamos prontos para perder. Mas podemos perder. Mas que você ou que nós não venhamos deixar uma perda, não venhamos deixar algo que deu errado, não venhamos deixar algo que não aconteceu, impedir-nos de olhar para Deus e entender que Deus é justo, que Deus faz o melhor por nós. Vamos continuar crendo, faça de tudo, busque isso em Deus. Coloque no seu coração algo. Eu vou buscar em Deus o quê? Eu vou buscar em Deus que tudo que Ele faz perfeito, Ele faz direito e tudo coopera para o bem. Vamos buscar isso em Deus. Deus não me prepara para entender isso, porque não é fácil isso. A situação de José é o grande exemplo disso, não é fácil. Mas se nós confiarmos, se nós olharmos para Deus, se nós fizermos a parte que nos cabe, Deus não vai deixar você ser frustrado. Porque Deus é justo. José, ele saiu da prisão e ele foi falar com Faraó. Falando com Faraó, Faraó disse, ô rapaz, já chamei um monte de gente, hein? Torno a repetir que não é com essas palavras, eu estou aqui, né, trazendo para o nosso dia a dia, né, para você entender melhor. Eu acredito que Faraó chegou para José e falou, eu quero só saber o que você vai me falar, tá? O que tem a ver aí? Disseram que você interpretou o sonho aqui e foi verdade, então quero ver o que você vai me falar. Sabe o que José falou? Não é nada de mim não, hein? Olha só. Ele poderia ter falado, batido no peito e falar, foi eu mesmo. Eu interpretei o sonho, eu vou interpretar o seu também. E José falou, não, o Faraó, de mim mesmo não sai nada, hein? De mim mesmo uma coisa é feia. Mas o Deus que está comigo, esse Deus vai mostrar qual é o seu sonho. Fala aí, qual é o seu sonho? E Faraó contou o sonho e ele disse, Deus está me falando aqui, é Deus falando. Vai ter pessoas que vão aparecer na sua vida, que às vezes você não está esperando, e que Deus vai usar essa pessoa e através dela, muita coisa na sua vida vai se tornar diferente. Você acredita? Ei, você acredita? Mas não é acreditar, sim, eu acredito, pastor. Não. Você acredita? Porque se você acreditar, você continua caminhando. Você não vai abaixar a cabeça. Você vai parar de murmurar.
Nós temos que parar de murmurar. Nós temos que aprender a confiar em Deus. É como eu falei no início do vídeo, nós estamos fazendo essa gravação em um lugar aberto, então de vez em quando vai ter uns barulhos desse aí. Mas não tem problema não. Então, nós temos que aprender a confiar em Deus nas situações adversas. E como eu perguntei, você acredita? Talvez você está diante de uma situação, você está vivendo uma situação que você diz, eu não estou entendendo por que eu estou vivendo isso. Talvez você diga, eu não estou entendendo o porquê disso. Em vez de você ficar perguntando o porquê disso, fala para Deus, Deus, eu só quero que o Senhor me ajude a confiar que tudo que o Senhor faz direito. E se a minha vida, como nós acreditamos, está na mão de Deus, então certamente vai cooperar, vai ser para o meu bem. Deus vai me preparar, Deus vai me ensinar alguma coisa através dessa situação. E quantas vezes nós não atrasamos as nossas vitórias, as nossas bênçãos por causa de perguntas, de dúvidas, de medo. Guarda essa palavra com você. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas Deus estava com José. Pessoas podem esquecer de você, pessoas que você ajudou. Dói, né? Pessoas que você de repente estendeu a mão, de repente não tinha. Pessoas que de repente você diz, poxa, fulano, eu não quero nada demais, ele só podia lembrar, né? Quando eu fiz. Aí para piorar ainda tem uns que além de não ajudar, fala mal, hein? Tem uns que ainda fala mal. Mas se você aprender a falar, ou você aprender, quer saber? Eu vou confiar em Deus. Dobrar os seus joelhos, falar mais com Deus. Se você aprender, ou melhor, você não, se nós aprendermos a confiar mais em Deus, mesmo que tudo mostre que não tem jeito, mesmo quando tudo mostre que é o fim, que é injusto o que está acontecendo, o que está passando, mesmo que as coisas venham mostrar para você que fazer o quê? Mesmo que você, ao ligar a televisão, você só vê notícia ruim. Mesmo que as pessoas que um dia você estendeu a mão, que você fez algo, você não fez algo querendo nada em troca, sabe? Porque quando a pessoa ela é verdadeira, ela não faz as coisas, eu vou fazer isso aqui pensando, não. Ela faz porque ela se sente bem, eu ajudei, graças a Deus eu pude ajudar. É como a minha esposa, ela sempre fala, né? Quando você ajuda, é ótimo, sabe por quê? Porque você está tendo condições de ajudar, isso significa que você não está, no momento você não está precisando de ajuda, é melhor ajudar do que precisar ser ajudado. Não é verdade? É melhor. Ela usa sempre essa expressão. Quando você ajuda, isso mostra que você está podendo ajudar. Então, você não está precisando ser ajudado. Melhor ajudado que ser ajudado. Né? A Bíblia mesmo fala isso, né? Bem-aventurado é aquele que tem como oferecer, que tem como dar do que receber. É a Bíblia que diz. Guarda essa palavra no seu coração. Mesmo que as pessoas esqueçam de você, seja elas quem forem. Seja um amigo, seja uma pessoa que você ajudou, seja uma pessoa que você fez muito, ou fez pouco, ou fez algo para ela, mesmo que ela te esqueça. Mesmo que parentes, irmãos, no caso de José eram irmãos, mesmo que sejam irmãos de sangue, irmãos da igreja, porque às vezes acontece, né? Nossa, mas eu fulano da igreja, que a gente usa essa expressão, não, porque se fosse fulano eu ia entender, mas o da igreja, vai ter, gente. Sempre vai ter um alguém. Sempre vai ter um alguém usando algo para tentar te ferir, vai ter sempre alguém que vai se deixar ser usado para acabar te ferindo.
Assim como Deus usa sempre alguém para te levantar, o diabo também vai usar sempre alguém para tentar te derrubar, para tentar te ferir. Mas que você, a partir de hoje, guarde essa palavra. Não deixe ser só uma palavra. Coloque ela no seu coração, procure viver essa palavra. O copeiro-chefe esqueceu de José, mas José se manteve na fé. As pessoas podem esquecer de você, podem esquecer o que você fez para ela lá atrás. Até familiares podem esquecer de você. A Bíblia mesmo diz, uma mãe pode esquecer do filho que mama. A Bíblia diz, mas a gente conhece casos de mães que abandonam. Por isso que a própria Bíblia diz, ainda que a mãe esqueça, Deus ele disse, eu não vou me esquecer de vocês. Você acredita nisso? De coração, você acredita? Então, mesmo que na sua vida tenha um copeiro-chefe, mesmo que no seu caminho tenha um copeiro-chefe, continue crendo, continue agindo. Mesmo que no seu dia a dia tenha um copeiro-chefe, continue fazendo a sua parte. Tá bom? Eu tenho certeza que Deus, ele vai honrar você. Eu tenho certeza que Deus, ele vai se agradar de você. Desde que você faça a sua parte. E se você perguntar, mas qual é a minha parte? A sua parte é continuar confiando em Deus, olhando para Deus, não depender das pessoas, não se achar melhor que ninguém, não se julgar melhor que ninguém, continuar confiando. E Deus ele vai honrar você. A sua parte é essa. Não é nada de tão impossível, né? Faça a sua parte e Deus, ele vai honrar você. E Deus vai fazer mais do que você imagina. Tá bom? Eu acredito que através dessa palavra, se você acreditar nela, Deus tem muito o que fazer. E vai fazer. Guarda essa palavra e procure viver essa palavra. Em nome de Jesus. Nós estaremos sempre aqui dando uma palavra. Nós vamos procurar sempre, quando Deus colocar no nosso coração, trazer uma palavra para te ajudar. A intenção que Deus colocou no nosso coração é de ajudar você. Então, diante de qualquer situação que você estiver vivendo, lembre-se disso. Deus não vai esquecer de você, desde que você se mantenha com a cabeça erguida, olhando e dependendo de Deus. Tá certo? Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero pedir a Deus em seu favor. Você acredita? Você permite? Se você puder preparar um copo com água. Mas se você disser, amanhã eu não tenho como preparar um copo com água, não tem problema. Eu vou orar por você da mesma forma e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Tá bom? Eu vou dar aqui alguns segundos para quem puder, quem quiser preparar um copo com água e através dessa oração eu creio que Deus vai te abençoar. Enquanto isso eu quero convidar você, nós deixamos aí um link de um grupo de oração que nós fazemos, né? Todos os dias, nesse grupo de oração, as pessoas recebem uma oração. E nesse grupo ninguém fala nada, não tem como ninguém escrever nada, é só para receber oração mesmo. Se Deus tocar o seu coração, se você acreditar na nossa oração e quiser participar, é só você clicar aí, você já vai receber o convite e você vai entrar nesse grupo que nós todos os dias apresentamos a sua vida a Deus. Também tem o nosso WhatsApp aí, se você quiser falar conosco, se você quiser uma orientação, se de alguma forma Deus falou com você, você acreditar que através de nós Deus pode ajudar, se através a nossa vida pode ser um canal de bênção para você. Então aí está o nosso WhatsApp, aí está o grupo de oração. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vamos falar com Deus? Vamos, em nome de Jesus, falar com o nosso Deus
E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Falamos com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela palavra que o Senhor está nos dando. Mas eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, porque não é muito fácil confiarmos, acreditarmos, agirmos como José. José foi tão diferenciado que ele não murmurou, ele não reclamou, mesmo quando ele estava numa situação de conforto, mesmo quando ele estava numa situação superior a todos, ele não se vingou, ele fez a parte dele, confiou no Senhor e o Senhor sempre agiu na vida dele. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que a nossa parte o Senhor não fará, mas o Senhor pode nos ajudar, como disse aquele pai, quando o Senhor perguntou: você crê que eu posso te ajudar? E ele disse: me ajude na minha falta de fé. Então que o Senhor nos ajude a confiarmos em Ti, a agirmos, chamarmos a atenção do Senhor da forma que tem que ser chamada. Porque é a fé que chama a atenção do Senhor. Então, que o Senhor possa estender a Tua mão, tocar em cada um, e que essa palavra, Senhor, traga resultados na vida de cada pessoa. Mesmo que hoje ela esteja diante de uma situação difícil ou impossível, que ela continue de cabeça erguida, acreditando que Deus não vai falhar. E certamente o Senhor vai honrá-la. Abençoa aonde quer que essa pessoa esteja, que ela possa ter a certeza que o Senhor é com ela. Porque o Senhor estando com essa pessoa, tudo muda. Que seja assim na vida de cada pessoa. Aonde quer que ela esteja, como servo do Senhor, eu quero determinar a bênção. Eu quero determinar que venha dar certo até o que for para dar errado. E que essa pessoa, ela tenha resultados positivos e boas notícias. Abençoe, meu Deus, esse copo com água para essa pessoa. Quando ela beber dessa água, que o Senhor possa dar a ela um refrigério, um renovo, um avivamento de paz. Aonde quer que essa pessoa esteja, que ela tenha paz. Nós determinamos assim, e os que creem, digam graças a Deus. Eu estou aqui com a minha água. Graças a Deus. Olha, eu quero aqui mandar um abraço aqui para o pastor Adriano Quintanilha, Buffet Lúcia Santos, Deus abençoe a senhora. Também teve a dona Terezinha, né, que mandou aqui mensagem para nós. Deixa eu ver aqui. Que Deus abençoe vocês. Se porventura eu não falei o nome de alguém aí, me perdoe, tá bom? Daniel, Bispo Fernando. Tem aqui quem mais? O Jonas Francisco e a Priscila. Deus abençoe. Deus abençoe a Fran. Deus abençoe. E se eu não estou errado, até o Luiz Paulo. Esse aí é o meu querido. Deus abençoe, filho. Deus abençoe a todos, aonde quer que você esteja, mesmo que de repente você esteja vendo esse vídeo bem depois. E ainda que eu não saiba quem você é, e ainda que eu não saiba o seu nome, eu quero afirmar para você que Deus, Ele é com você. Você só tem que acreditar nisso, buscar isso, e Deus vai cada vez mais mostrar que Ele é com você, te abençoando. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui, e quando Deus permitir, nós voltaremos falando mais da palavra de Deus. Deus abençoe.